Olá, paz do Senhor Jesus. É sempre bom, muito bom estar aqui. E essa semana foi uma semana de muitas reflexões. E aquilo que é importante para mim, talvez seja importante para você. Bom, eu costumo sempre, durante os atendimentos, assuntos que são recorrentes, eu costumo falar sobre eles, trazer uma palavra, né, e trazer o manejo terapêutico que a gente utiliza. Bem, na verdade, eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, né, a de terceira geração, que é a terapia de esquema, mas hoje eu vou falar um pouquinho de um outro tipo de terapia que eu tenho usado e tem funcionado, que é a logoterapia, tá? Mas antes da gente começar, eu queria exemplificar do porquê que eu tenho usado essa logoterapia e por que tem sido importante, qual é a base bíblica dela, onde eu vejo na Bíblia e essa terapia de fato funciona. Eu tenho atendido alguns pacientes recentes que têm apresentado níveis altos de depressão e alguns, inclusive, com ideação suicida. E isso tem, assim, me preocupado, adolescentes, né? E principalmente adolescentes e jovens. E, assim, né? E isso me fez, toda vez que eu tenho desafios, eu costumo estudar, né? Para poder, enfim, ampliar a terapia, para poder buscar outros instrumentos. A gente sempre faz uma troca, sempre faz alguma supervisão, a gente sempre é orientado por outros especialistas de saúde mental. E me foi apresentado, na falha da terapia de esquema, me foi apresentado a logoterapia. A terapia de esquema, para funcionar, ela precisa de uma vontade do sujeito, ela precisa de uma vontade do paciente, de uma credibilidade, de uma aceitação do paciente. E quando o paciente não tem mais vontade, sabe? Quando, durante a terapia, ele fala assim, por mim eu me matava amanhã, né? E aí, nesses casos, a terapia de esquema, que precisa de um tempo para funcionar, né? Um tempo para mudar os pensamentos automáticos, enfim, um tempo para refletir sobre os comportamentos que são destrutivos, um tempo para analisar o ambiente. A gente não tem esse tempo quando o paciente é um paciente que tem uma ideação suicida. E aí me apresentaram a logoterapia, era algo que eu já havia estudado por cima, mas são tantas abordagens que a gente estuda que alguma ou outra acaba ficando perdida, e me relembraram essa terapia, essa abordagem, e eu achei muito interessante. A logoterapia, ela vem de um judeu que sobreviveu aos centros de concentração, né? Então, ele é um psiquiatra e ele vive, né, os traumas gigantescos do centro dos grandes centros de concentração, né? Que lá haviam grandes torturas e tudo mais, enfim. E ele percebia que muitas pessoas, devido ao grande sofrimento, acabavam querendo se matar, né? E aí ele começa a observar isso. Eu acredito que ele faz disso, ele fala isso no livro, que ele faz de olhar e estudar o comportamento humano como o próprio sentido da vida, e ele fala que foi esse propósito, foi esse sentido que ele encontrou, né, de permanecer vivo. Ele sai dos grandes campos de concentração
com 25 quilos, né? Então, assim, de fato, a biologia dele não dava condições para que ele sobrevivesse, mas por algum motivo o sentido fez com que ele se mantivesse vivo. Tem um outro estudo também, não desse psiquiatra, mas de um outro, agora eu não vou lembrar o teórico, que ele pegou um preso que já tinha sido condenado à morte nos Estados Unidos e vedaram os olhos dele, né, só deixaram o ouvido, né, e falaram que ele morreria dessa forma, né, que cortariam o pulso dele e ele sangraria até a morte. Então colocaram um balde do lado direito, um balde do lado esquerdo, simularam um corte no pulso. Claro que ele ele não foi cortado, mas simularam, né, um corte e colocaram uma goteira do lado direito e do lado esquerdo, de forma que ele ouvia a goteira caindo no balde. E a conclusão do experimento, do trágico experimento, mas que nos faz refletir um pouco, é que ele, depois de um tempo, ele morre. O coração dele para. O cérebro dele para de funcionar. Porque ele, de fato, acreditou que ele sangraria até a morte. E ele morreu, deu parada cardíaca, com todo o sangue no corpo. Então, assim, para vocês entenderem, aquilo que fez aquele preso morrer, acreditando que tinha perdido todo o sangue do corpo, era de fato ter acreditado nisso, e isso o levou à morte. E o que manteve Frank vivo, apesar de toda a sua estrutura biológica estar refletindo o contrário, ele permanece vivo. E por que ele permanece vivo? Porque ele encontra sentido para a vida. Né? Então, assim, nesse contexto que eu queria falar hoje. Né? Bom, antes da gente entrar, de repente você conhece alguém que está com uma depressão, de repente você conhece alguém que está com uma ideação suicida. Geralmente, toda pessoa que manifesta uma ideação suicida é algo que nos preocupa muito, né? O adolescente, o adulto, ele começa a se automutilar, ele começa a se cortar, enfim, mas nem sempre aquele que tem essa ideação suicida, ele fala, né? Geralmente tem um post, né, nas redes sociais aí de psicólogos e tudo que fala assim, a pessoa rindo, brincando, e aí 2, 3 meses depois ela comete suicídio. Ninguém entende. Como é que uma pessoa que estava rindo, brincando um dia desse, e aí depois comete suicídio? Eu tive um caso, né, de suicídio na minha família, e foi um dia que ele riu, que ele brincou, que ele saiu, que ele se divertiu, né? Enfim. E aí, quando virou o dia, ele já tinha sido encontrado morto. Então, os traços de uma pessoa que tem essa ideação suicida, geralmente, né, pode ser que apareça, pode ser que a pessoa se manifeste, ou pode ser que a pessoa não se manifeste. Mas, irmã Larusca, como que eu posso detectar que uma pessoa está com depressão? Como eu posso detectar que uma pessoa está começando aí a ter ideação suicida? Né? Você aí que é mãe de adolescente, é uma preocupação muito grande. Né? Então, assim, o Frank começa falando que existe uma cadeia de processamentos, uma cadeia de sintomas que vão despertar antes da pessoa perder o sentido da vida, né? Primeiro, uma pessoa que tem um certo humor negro, Ele fala que, no livro, ele fala que quando os homens detectam que estão
entrando no campo de concentração, eles começam a apresentar um humor negro. Eles começam a rir da desgraça. Eles começam a achar graça do perigo. Então, assim, uma pessoa que se coloca em situação de perigo, uma pessoa que se coloca em situações de risco, uma pessoa que fica achando graça de coisas que não tem graça, uma pessoa que fica escutando músicas depressivas, textos depressivos, sabe? Uma pessoa que de fato é isso, fica rindo do que é tenebroso, fica rindo da morte, rindo da desgraça, rindo do problema, rindo das frustrações, rindo das próprias feridas. Olá, Alessandra, é uma pessoa que precisa de terapia. Já é um significado, já é um sintoma de que essa pessoa precisa de terapia. Porque se ela está apresentando humor negro, é porque de alguma forma ela se sente permanentemente em perigo. E aí ela precisa entender que sensação de perigo é essa, da onde está vindo isso, se isso não é de uma realidade latente, né? É o primeiro ponto. O segundo ponto para a gente detectar aqui é, né, a escadinha. A primeira escadinha é o humor negro. A segunda escadinha é a apatia. Então, assim, a pessoa que ela está caminhando para uma depressão, para uma ideação suicida, ela tem apatia. Então, assim, tem uma festa, tem problema? Aconteceu alguma coisa boa? Aconteceu uma coisa muito ruim? Sabe? Exemplo, caso de adolescentes aí. Passou numa prova, tanto faz. Me bateram, tanto faz. Fizeram bullying comigo, tanto faz. Bateram no meu melhor amigo, tanto faz. Eu tô bonito, tanto faz. Eu tô feio, tanto faz. Né? É o segundo ponto. É a questão mesmo do tanto faz. Eu não me importo com o que acontece comigo, nem as coisas. Eu não me alegro com as coisas boas, não me entristeço com as coisas ruins, não me indigno, não sinto raiva das coisas que aparecem, que acontecem justamente na minha vida. As pessoas podem tentar me provocar algum tipo de raiva, de implicância, eu não me manifesto. Eu fico com aquela figura ali apática, né? Então, assim, é o segundo ponto. Exemplo, né? Quando eu estava estudando, eu lembrei da família Addams, né? A família Addams, ela tem todas as características de pessoas com ideação suicida. É aquele ambiente tenebroso, aquele ambiente frio, não é? Aquele humor negro, né? A Wandinha ri de situações de tortura, ou seja, também já não tem mais ali nenhum tipo de empatia. E você olha ela também, e ela, tipo, as coisas boas acontecem e ela não ri, as coisas assustadoras acontecem e ela não grita, os jovens, né, da escola dela tentam, fazem bullying com ela e ela não se move, ou seja, total apatia, né? Então, assim, é uma forma cômica de falar de algo trágico. Estou eu aqui fazendo humor negro, mas é isso, né? Se eu pudesse falar de um personagem, né, que tem uma alta ideação suicida, com certeza aí é a família Addams, é aquela Wandinha lá, né? Que, enfim, parece engraçado, mas olhando à luz da logoterapia, aquela menina é uma pessoa, é uma adolescente altamente depressiva e com alto índice de ideação suicida. E o terceiro e último, assim, para você pegar essa pessoa que você ama e levar para um psiquiatra para ontem, tá? É a questão do nojo. É a questão do nojo de si mesmo, né? Primeiro a pessoa vem com humor negro, depois ela vem com uma apatia, depois ela começa a apresentar nojo de si mesmo. Então, ela começa a escovar muitos dentes, a sentir cheiro ruim em si mesma, em querer lavar a mão toda hora. E ela fala de si mesma, ela deprecia-se a si mesma. Ou tem também outros casos, né?
em que a pessoa larga o total cuidado. A pessoa não toma banho, a pessoa não se alimenta, a pessoa não escova o dente, a pessoa não lava o cabelo, a pessoa ela não se importa de estar em um estado deplorável, né, de autocuidado. Né? E aí o próprio autocuidado, a própria falta de autocuidado é justamente para que ela sinta nojo de si mesma. Ela já está começando a preparar aí, né, a estrutura dela para esse fim trágico. Então, assim, se você tem um adolescente que já apresentou um humor negro, está apresentando apatia e agora não toma banho, não come, não escova o dente, pega esse adolescente, pega esse adulto e vá procurar um psiquiatra, vá procurar tratamento, vá procurar terapia, sabe? Depressão não é brincadeira, ideação suicida não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Então, assim, fica aí a dica. Bom, a gente já avaliou tudo isso, a gente já amarrou um pouquinho, né? Como a gente detecta esses quadros e quando a família deve ser essa rede de apoio a fim de manejar, a fim de proporcionar ajuda para essa pessoa. Agora a gente vai falar um pouquinho de logoterapia, mas antes de falar logoterapia, a gente vai falar um pouquinho de Bíblia, tá? 1 Coríntios, capítulo 9. Gente, eu não lembro se é primeira ou se é segunda. Eu vou ver aqui agora com vocês. Vamos ver aqui. Eu sei que é 4:11. 1 Coríntios 4. Isso. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Vou ler o 10, que eu acho esse 10 aqui é muito legal. O 10, o 11 e o 12. Olha isso. Nós somos loucos por amor de Cristo. Muito legal isso, né? Tem uma frase aí que diz assim, de médico louco todo mundo tem um pouco, né? A psicanálise fala que a maioria de nós tem aí certa tendência a algum tipo de uma loucurazinha pequenininha, né? Então, assim, e aqui o que Paulo nos propõe se você tiver que ser louco, seja louco pelo amor de Cristo. Eu acho muito legal isso. Nós somos loucos por amor. Somos loucos, mas somos loucos pelo amor de Cristo. Uns são neuróticos, outros psicóticos, outros pervertidos. Nós somos loucos. Loucos por quê? Loucos pelo amor de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Ou seja, em Cristo nós somos fracos, somos tolos, né? Mas em Cristo também somos sábios, em Cristo somos fortes, né? Somos vis e somos fracos em nós mesmos, mas em Cristo somos fortes, né? Eu acho isso assim muito humilde da parte de Paulo, muito interessante, um homem inteligentíssimo, e dizer que ele é um tolo, mas que ele é sábio em Cristo, é de uma humildade assim que não tem precedente. E aí começa o 11. Até a presente data, sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Aí, olha isso, ele fala o seguinte, até agora a gente está passando fome, a gente está passando sede, a gente está passando frio, a gente está apanhando. Eu acho muito parecido com a estrutura que se apresentava por Frank lá no campo de concentração. Ele fala que ele passava fome, ele fala que ele passava sede, ele fala que ele passava frio, né? Ele era forçado, ele apanhava muito por causa do trabalho forçado. Então perceba que a estrutura lá de Frank, né, lá no campo de concentração, é muito parecida com a estrutura que Paulo me apresenta aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11.
E assim, uma psique com fome, com sede, apanhando, preso, com frio, o que não faz essa psique desistir de si mesmo? Né? O que faz esse ser humano permanecer vivo, sabe? É o que, porque Frank observou lá no campo de concentração que quando as pessoas eram colocadas numa situação prolongada de fome e frio, sede e maus tratos, ela tendia a desistir da própria vida. E ela simplesmente morria. Sabe? Tinham alguns que lançavam, se prendiam lá no arame, né, na cerca eletrificada, enfim. Né? Então, o que fazia essa pessoa o sofrimento fazia essa pessoa desistir da própria vida. E o que fez Frank sobreviver e o que fez Paulo sobreviver, né? Então, ele fala dessa circunstância, né, de fome, frio e maus tratos. E aí ele começa, nos fadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo nesse mundo e como escória de todos. Não escreva essas coisas para nos envergonhar, para vos admoestar. Porque ainda que tivéssemos 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Agora o capítulo 2 Coríntios, capítulo 4. Forte isso, né? Capítulo 4, versículo 11. 4, versículo 11. Aí ele começa. Não, 2 Coríntios. Olha eu aqui de novo no 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Vou ler o 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, eu sou um vaso de barro e a excelência de Deus está em o que está dentro de mim, que é o poder e a glória de Deus. Aí vem o 8 e o 9, que é onde eu quero chegar. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Olha só. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Né? Cara, essa palavra aqui, quando eu leio isso, eu falo, meu Deus do céu, eu sou um crente muito, muito Nutella. Mas, bom, agora vamos linkar a logoterapia com as palavras de Paulo. Por que Paulo manteve-se vivo, preso, passando fome e frio? Qual era o manejo de Paulo dentro da psique dele para que ele não tentasse ali o suicídio e acabasse com a própria vida? Aí a gente vai lá para a logoterapia. A logoterapia ela tem 3 pilares, tá? Um pilar antropológico, um pilar psicológico e um pilar filosófico. Vou tentar resumir isso aqui o máximo que eu puder. A gente vai conseguir. Primeiro, quando eu encontro alguém que está em uma situação de depressão, a primeira coisa que eu preciso fazer é analisá-lo de uma forma antropológica. O que significa isso? Significa que você
é livre. É isso. Você foi criado biologicamente, antropologicamente, para buscar a sua liberdade. Isso precisa, parece louco isso, parece, irmã Larusca tá falando uma besteira. Não, sabe? Tipo assim, é claro que eu sou livre, eu não estou preso, né? Mas essa percepção de que você é livre faz toda a diferença. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Eu só quero dizer para você que é possível sair. Mas irmã Larusca, eu tenho um bloqueio. É possível sair. Irmã Larusca, eu tenho ansiedade. É possível sair. Irmã Larusca, eu vivo uma situação, um ambiente tóxico na minha casa. É possível sair. Você não é uma árvore. Então, dá para sair de qualquer situação, dá para mudar qualquer situação. Eu não sei quanto vai custar. Eu não sei a dificuldade que será, mas a verdade é que nós somos livres. Todos nós somos livres. Mas de repente você está numa situação aí, você está preso. De repente você está preso, tá? Em uma cadeia qualquer, enfim. Ainda assim, dentro do teu espaço de cela, você é livre. E se você não puder se mexer dentro da sua mente, você é livre. Então, assim, é claro que todos nós somos enclausurados em alguns aspectos da nossa vida. Claro que em algum momento, em alguns aspectos, nós somos presos. Mas essa prisão, ela não é permanente se você não quiser. Mas irmã Larusca, eu estou presa a um relacionamento abusivo, porque o meu marido me bate, meu marido me espanca, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho emprego. Tudo bem. Hoje você está presa nessa situação. Só que essa situação só vai ser permanente se você quiser. Vai estudar, vai fazer um bolo, vai aprender a fazer um brigadeiro, vai fazer uma sobrancelha, vai fazer uma escova, procura um curso grátis, faz um curso online. Enfim, hoje em dia quem tem internet não faz dinheiro porque não quer. Hoje o pessoal faz bolo de pote, faz brigadeiro, enfim, bota no iFood, enfim. Então, assim, oferece para o vizinho, faz tricô, faz cabelo, faz unha, enfim. Então, essa situação que hoje que te oprime, essa situação que hoje que te enclausura, ela pode estar te enclausurando hoje. Mas é possível sair dessa situação. Você é livre. Você é livre para começar a mudar a tua postura. Você é livre para começar a mudar o seu comportamento. Você é livre para começar a mudar. Você é livre para fazer escolhas diferentes. Você é livre para mudar. Tá certo? Isso é muito importante. Tem algumas circunstâncias, algumas pessoas que, eu sou muito infeliz. Eu sou muito infeliz com o meu trabalho. Lá eu sou muito infeliz. O meu patrão é tóxico. Começa a colocar currículo. Começa a sair dessa situação. Você pode trocar de emprego. Mas eu estudei administração e agora eu descobri que eu gosto de, sei lá, que eu gosto muito de comida, né? Eu gosto de gastronomia. Vá fazer o seu curso de gastronomia. Mas eu tenho 40 anos. Que tenha 100. Você é livre para mudar de casa, você é livre para mudar de relacionamento, você é livre para mudar de igreja, você é livre para mudar teu estilo de vida, você é livre, isso é muito importante, sabe? Você é livre, você não tem que ficar numa situação que te oprime, que te machuca, que te maltrata, que te faz mal. Você é livre para mudar de postura. Se você sente que você vive em uma situação de prisão, né? Você se sente sem escolha, busca terapia. Vai buscar terapia. Para esse terapeuta ensinar você a olhar outras metas, outros horizontes, outras formas de fazer, porque às vezes a dor e o sofrimento faz com que a gente fique preso em situações que não nos aprisionam de fato, mas nós aqui nos colocamos nessa situação de aprisionados. Tá certo? Então é importante que você busque terapia.
O segundo pilar da logoterapia são os pressupostos psicológicos, tá? Então, assim, eu adoro esse pilar da logoterapia, que é o que me cabe em todo esse contexto, né? Porque a questão da liberdade, ela tem um aspecto social, mas a questão dos aspectos psicológicos a gente pode trabalhar em terapia. Então, em terapia, o que a gente vai fazer com esse sujeito? A gente vai ver o que tem significado para ele. A gente vai ver o que tem valor para ele. A gente vai ver o que é importante para ele. A gente vai entender o que motiva essas vontades. A gente vai entender como são esses comportamentos. A gente vai entender essa pessoa tem vontade de quê e por quê, né? Então, assim, mas eu tenho vontade de me separar. Oi, voltei. Eu tenho vontade de me separar dessa pessoa porque ela me bate, porque ela me espanca, porque ela faz eu passar fome. Por que você está com essa pessoa? Por que você permanece nesse ciclo de abuso? Né? Porque eu sou uma pessoa muito brava, muito violenta, eu afasto as pessoas de mim, agora eu estou sozinho, eu estou sozinha. Por quê? Por que você está sozinho? Por que você tem esse ciclo de violência? Por que ter o controle mediante a violência é tão importante para você? Como você foi criado? Então, assim, é isso, né? O que tem sentido, o que tem significado, o que é importante para esse sujeito, e é esse pilar, o que tem valor, o que é importante, né? Esse é o segundo pilar. O terceiro são os pilares filosóficos. E olha que interessante, antes de eu falar do pilar filosófico, eu queria fazer aqui um entrelace entre o que Paulo fala e os pilares da logoterapia. Olha o que Paulo fala. Nós somos perseguidos. Olha a liberdade. Ou seja, estão podando a minha liberdade. Estão me perseguindo. Estão me oprimindo. Estão me reprimindo. Mas não somos desamparados. Ou seja, ainda assim eu sinto a liberdade. Ainda assim eu busco apoio. Ainda assim eu busco ajuda. Ainda assim Deus envia o auxílio. Ainda assim estão tentando me apertar, estão tentando me oprimir, mas eu não me sinto desamparado. Porque eu sei que tem alguém que me ampara, eu sei que tem alguém que me ajuda, eu sei que tem alguém que me fortalece. Um irmão me fortalece, um pai me fortalece, uma mãe me fortalece, um amigo me fortalece, um ministério me fortalece, um pastor me fortalece. Eu consigo, mesmo sendo perseguido, oprimido, eu consigo ver alguém que possa me amparar. E quando ninguém ampara, o Senhor nos ampara. Bem, na verdade, é que o Senhor quer que nós nos amparemos uns aos outros, né? Porque amparo de verdade é esse que a gente faz em comunhão, em amor, né? Mas, enfim, existem casos aí, acho interessante, porque foi Deus que abriu lá a cela quando eles estavam presos, mas eles estavam em comunhão, adorando ao Senhor, ele não estava sozinho, né? Mas, enfim, mas nesse momento aqui, Paulo já está indo, né, para a morte, e aí, nesse momento aqui, ele está sozinho, então eu acredito que esse apoio que ele fala é o apoio do Espírito Santo. Mas é importante também, quando uma pessoa ela se sente oprimida, quando ela se sente presa, ela não vê saída. Então é importante buscar outras pessoas, falar isso para outras pessoas, procurar terapia, procurar ajuda, procurar suporte emocional, porque a pessoa que está fora da situação, fora da dor, fora do sofrimento, vai te amparar e vai ajudar você a olhar a saída dessa cadeia, tá certo? Dessa prisão. E aí eu acho interessante aqui que entra lá nos pressupostos antropológicos da logoterapia. Ele fala aqui também, somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados.
somos perseguidos, mas não desamparados. Aí ele fecha o versículo dizendo, somos abatidos, mas não destruídos. E aí, agora eu vou entrar lá no pressupostos filosóficos da logoterapia. Quando o ser humano entende que ele é livre, entende que ele tem escolha, entende que ele pode mudar a qualquer momento, começando ali por uma decisão. A segunda coisa é o que move essa decisão. Eu vou ajudar você a tomar essa decisão. Eu vou entender o que tem dentro da sua cabeça, eu vou entender o que tem dentro da sua psique, eu vou entender o que te motiva, eu vou entender o que é importante, o que tem valor para você, quais são as suas ideias, quais são as suas verdades. Tá? Aí lá no pressuposto filosófico, quando a gente chega nessa parte, a gente já fica mais aliviado. Por quê? Porque a gente percebe que esse ser humano, esse ser humano, esse indivíduo, esse paciente, esse sujeito, ele já não tem mais essa ideação suicida latente. Então já alivia um pouco, né, a pressão em cima do terapeuta. Quando a gente chega lá nos pressupostos filosóficos, o que Frank fala é: ache o sentido da sua vida. E aí, quando Paulo fala, eu estou abatido. Gente, o que me mantém no estado de abatimento? O que me mantém no estado de fome, de sede, de frio, de prisão, o que me mantém no estado de perseguição, o que me mantém no estado de dor, o que me mantém no estado de doença, o que me mantém no estado de depressão, o que me mantém no estado de extrema frustração, tristeza, o que me mantém abatido, mas que não me destrói. É o sentido da vida. E aí, o que eu chamo de propósito. Frank, por que Frank se manteve vivo lá dentro dos campos de concentração? Porque ele inventou, né? Porque ali ele estava para trabalhar, mas, né? Ele estava para trabalhar, ele estava preso, mas na sua mente ele criou uma liberdade de observar o outro. Porque o que foi posto para ele era que ele deveria apenas trabalhar, mas ele escolheu não apenas trabalhar, mas também observar o outro. E ele encontra na observação do outro um sentido da vida. Quando eu sair daqui, eu vou ter um livro escrito onde eu saberei como se sai de situações de extrema situação de extrema calamidade e ainda assim se permanece vivo, né? Então, assim, quem gosta do tema, gente, leia, é muito interessante, né? E ele cria na mente dele um sentido de vida. Qual o sentido? O sentido de que eu vou sair daqui, desse campo de concentração, com uma teoria que maneje ideação suicida que funcione. E ele testa nele mesmo. Então ele vive todas as situações drásticas da vida humana e permanece vivo. E ele cria esses 3 pilares. E o último, ele fala justamente isso. O que me manteve vivo lá no campo de concentração foi o meu propósito. Gente, eu achei isso tão forte. Quando ele falou o meu propósito, eu lembrei de Bíblia, eu lembrei de Cristo, eu lembrei de salvação, eu lembrei de ministério, eu lembrei de dom, eu lembrei do teu papel no reino, do meu papel no reino, eu lembrei do monte que eu falei, gente, o que manteve Paulo vivo, mesmo passando fome, sede, frio, sendo perseguido, maltratado, humilhado, preso, o que não fez ele, o que fez a cabeça dele não surtar foi o propósito. Tem noção disso, gente? Olha como isso é forte. Isso é muito forte, né? Então, assim, o que fez ele não surtar foi o propósito. Sabe? Então, assim, o que fez Frank não surtar lá no campo de concentração foi o propósito. É o propósito que move a vontade. E é a vontade que move a esperança.
E é a esperança que mantém a gente longe da depressão, né? Eu costumo sempre dizer aqui que existe um teste que a gente faz, que é a taxa de desesperança. Quanto maior a taxa de desesperança, não é? É maior é o índice dessa pessoa ali de ter uma depressão ali crescendo, uma depressão latente. E aí olha que interessante, porque o propósito, o nosso propósito, não sei se vocês já perceberam isso, né? Claro que a gente tem objetivos, né? É claro que as pessoas têm propósitos N, mas os grandes propósitos, eles sempre estão envolvendo outras pessoas. E aí, nesse momento, quando você entende o sentido da sua vida, quando você entende o teu propósito, e geralmente os propósitos, eles são vinculados a pessoas, você automaticamente ativa a empatia. Lembra que eu falei com vocês que lá no segundo pilar, quando a pessoa passa do humor negro para a apatia, é porque o negócio está ficando esquisito? Então, quando você acha o teu propósito, você acha a tua missão, eu nasci para ser uma excelente mãe. Cara, isso é o meu propósito. Eu nasci para criar as minhas filhas. Esse é o meu Gente, esse é o meu propósito. Sabe? Esse propósito de vida já me tirou de buracos assim tenebrosos. Sabe? Já me tirou, já me deu força para conquistar muita coisa. Então esse é o meu propósito, é criar as minhas filhas. E a gente precisa entender qual é o nosso propósito. Meu propósito é ser uma boa mãe para os meus filhos. Meu propósito é ser um bom pai para os meus filhos, a ponto de que eles nunca vivam a ausência de pai que eu vivi. O meu propósito é trabalhar no meu serviço de forma a crescer financeiramente para dar melhores condições de vida para minha família. O meu propósito é me formar em assistência social, psicologia, pedagogia, enfim, para poder educar e ajudar as pessoas. Meu propósito é abrir um restaurante para que as pessoas entrem aqui e comam e bebam e se divirtam e se sintam acolhidas. O meu propósito é fazer doce para que quando as pessoas recebam o meu doce, elas não recebam só um doce, mas recebam um afeto, um afago, uma atenção, uma experiência. Eu não sei, você precisa entender qual é o teu propósito de vida, mas você precisa achar o teu propósito de vida. Se você quiser ficar longe da depressão, você precisa achar um propósito de vida. Isso é Bíblia e é ciência, tá? Enfim, e eu achei interessante porque quando eu estava vendo os pressupostos filosóficos da terapia logoterápica, né, dessa vertente de terapia que é a logoterapia, eu lembrei de Salmos, no capítulo 125, versículo 1, que diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. É o mesmo abalo que Paulo fala em Coríntios, quando ele fala: somos abatidos e não destruídos. Ou seja, os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, ou seja, não é destruído. E quando eu falo de confiança, eu posso chamar de fé isso? Posso. Os que têm fé no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. A fé, a princípio, dentro de uma vertente psicológica, não espiritual, tá? Dentro de uma versão, dentro de uma perspectiva psicológica, a fé é vontade. Então, olha lá no pressuposto 1, que é a questão da antropologia, você é livre, você tem liberdade para ter vontade. Lá nos pressupostos psicológicos, quais são essas vontades? E lá no pressuposto filosófico qual é a sua missão e onde as suas vontades se encaixam nessa missão. E aí,
quando você encontra as suas vontades, quando você se conhece, quando você entende as suas vontades, quando você encaixa isso no propósito, quando você encaixa isso no sentido de vida, você automaticamente, esse sentido está ligado geralmente a outras pessoas, tá? E quando esse sentido está ligado a outras pessoas, eu afasto a apatia. Quando eu afasto a apatia, eu também afasto a depressão e a ideação suicida. Então, uma pessoa que tem propósito, ela pode estar vivendo qualquer e toda circunstância. Segundo Paulo e segundo Frank, ela não vai desistir. A cabeça dela não vai desistir. Ela não vai se entregar. Ela não vai se deixar destruir-se. Gente, eu amo Jesus, eu amo Bíblia, eu amo psicanálise, eu amo psicologia. Eu não sei em que situação que você está agora. Se você se viu em algum desses quadros, se sentindo preso, se sentindo apático, né, fazendo piada da sua própria desgraça, sentindo nojo de si mesmo, repulsa por si mesmo, primeiro, vá buscar a terapia. Segundo, guarda essa palavra no seu coração. Busque o seu propósito, porque aqueles que confiam no Senhor são como montes e não se abalam. Talvez você esteja desesperançoso nessa noite. Mas eu quero dizer para você que essa desesperança é uma bioquímica da sua cabeça. Que se você tiver vontade, procurar ajuda, procure apoio, procure ajuda, procure auxílio e pense nisso. Sua mãe precisa de você, seu pai precisa de você, as pessoas à sua volta precisam de você, seus amigos precisam de você, a sua igreja precisa de você. Existe um lugar que vai encaixar você e o seu propósito. Creia nisso, creia em Deus, tenha fé, busque ajuda e busque terapia. Então é isso, gente. Beijinho, paz.